Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O avião que vamos conhecer foi o jumbo de sua época e representou o ápice de glamour, luxo e requinte em viagens aéreas. E ainda marcou a era de ouro dos grandes hidroaviões de passageiros. Esse avião foi o Boeing 314 e essa é a sua história. Você consegue imaginar nos dias de hoje a esposa do presidente dos Estados Unidos indo batizar um avião? Muito difícil, concorda? Mas, em 3 de março de 1939, a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, foi pessoalmente batizar aquele que era então o mais novo e maior orgulho da tecnologia aeronáutica do país, o enorme e imponente hidroavião de passageiros Boeing 314. Com cobertura da imprensa ao vivo e em rede nacional. Mas é claro, não era um avião qualquer. Com uma envergadura de 46 metros e mais de 30 de comprimento, ele superava com folga as dimensões do maior bombardeiro dos Estados Unidos na época, o B-17 Flying Fortress, que já era, por si, um gigante. E podia levar até 68 passageiros, um número impressionante naqueles tempos. Embora o luxo e o glamour das viagens aéreas fizessem então com que a ocupação mais tradicional fosse metade disso. E voar no Boeing 314 era sem dúvida uma experiência única. Seus passageiros desfrutavam de cabines acarpetadas e com revestimento anti-ruído, com lounges com poltronas em couro e lã, camas em áreas de dormir, salão de refeições, bar, toaletes completos e uma saleta feminina para maquiagem e outros cuidados. E havia ainda uma seletíssima suíte privada, que atendendo a quem a reservasse, podia ser montada numa configuração chamada de suíte nupcial, com cama de casal e tudo. O menu de bordo incluía pratos quentes feitos na hora, servidos em mesas decoradas com flores, com talheres de prata e porcelana chinesa. Já a tripulação de voo ocupava um deck próprio, como no navio, espaçoso e com áreas separadas de descanso com camas. E as asas eram tão grandes que possuíam túneis internos em que o mecânico podia se mover em pleno voo para checar qualquer um dos 4 motores e mesmo fazer algum conserto com o avião em voo. Esse verdadeiro iate voador foi resultado de um pedido especial feito em 1936 pela então maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Pan American Airways, que desde a sua criação em 1927 investira principalmente nas rotas internacionais. E algumas das de maior demanda estavam na área do Oceano Pacífico e na ligação dos Estados Unidos com a Europa pelo Atlântico. E ambos os casos exigiam aeronaves voando longas distâncias sobre o mar. E isso, com a baixa confiabilidade dos motores então disponíveis e outros sistemas, significava usar um hidroavião, que numa situação extrema podia pousar no mar e ter seus passageiros resgatados por um navio. A resposta da Boeing foi então um grande hidroavião de 4 motores, que superava tudo que havia voado até então, e cujo protótipo voou em 7 de junho de 1938. Era o Boeing 314, um avião gigante que foi certificado em 25 de janeiro de 1939, com o primeiro exemplar sendo entregue à Pan American no dia seguinte. Depois de um muito bem sucedido voo de testes,
da rota para a Europa, feito em março, o Boeing 314 iniciou os seus voos regulares com passageiros em 28 de junho de 1939, marcando na história a primeira vez em que se operou um avião de passageiros numa linha regular ligando os Estados Unidos e a Europa. Já na região do Pacífico, os serviços regulares com passageiros tinham começado um pouco antes, em 29 de março de 1939, ligando Los Angeles e São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, a destinos como Hong Kong, na China, e Auckland, na Nova Zelândia. E não esquece, era um tempo sem GPS, satélites e outros auxílios para a navegação aérea sobre o mar. Ao todo, foram construídos 12 Boeing 314, dos quais 9 foram para a Pan American e 3 para a companhia aérea britânica BOC, a British Overseas Airways Corporation. Mas então veio a invasão da Polônia pelas tropas da Alemanha de Adolf Hitler em 1º de setembro de 1939. Tinha início então a Segunda Guerra Mundial. A rota para a Europa pelo Atlântico Norte foi interrompida devido aos combates já em outubro, mas a Pan American manteve a rota para a Europa passando pelos Açores e daí chegando a Lisboa. E à medida que a avalanche nazista ia subjugando país a país na Europa continental, essa linha passou a ser a salvação para milhares de pessoas que por diversas razões fugiam do terror nazista. Entre junho de 1940 e dezembro de 1941, mais de 25 mil passageiros voaram através do Atlântico, numa verdadeira rota para a vida e a liberdade. Mas a entrada dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941, levou à requisição dos Boeing 314 para uso direto pelas Forças Armadas. Já os 3 aviões adquiridos pela BOC logo estavam envolvidos no esforço de guerra britânico, satisfazendo as mais diversas necessidades de transporte, incluindo diversos voos, assim como os aviões norte-americanos, aqui para o Brasil, para Natal, de onde decolavam levando suprimentos, matérias-primas e equipamentos militares necessitados pelo Reino Unido. Enfim, com a rendição da Alemanha em maio e do Japão em setembro de 1945, acabava a Segunda Guerra Mundial. O mundo voltava à paz e os Boeing 314 às operações comerciais normais de passageiros e cargas. Mas não por muito tempo. A guerra tinha feito avançar a tecnologia aeronáutica de um modo inédito. Já surgia a motorização a jato e os grandes bombardeiros de longo alcance, como o próprio B-29 da Boeing, mostravam que aviões baseados em terra podiam agora voar longas distâncias sobre o mar com total segurança. A era dos grandes hidroaviões tinha acabado. Em julho de 1946, os 7 Boeing 314, ainda na frota da Pan American, eram colocados à venda. Essa foi a história do Boeing 314, um avião incrível que abriu rotas realmente globais, com muito luxo e sofisticação, e ao mesmo tempo significou para muitos uma promessa de vida e liberdade, e assim marcou para sempre a história do transporte aéreo no mundo. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.